Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Texto da nossa Lex Divina, Mateus 9, de 14 a 17. Por esse tempo, vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, quando o noivo lhes será tirado, então sim, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa e a roupa e o rasgo tornam-se maior. Ninguém nem se põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, estouram os odres e o vinho se entorna, e ambos os odres ficam inutilizados. Antes, vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus questionado pelos discípulos de João por que os seus discípulos não jejuavam. Jesus aqui não fala que não deve jejuar, mas Jesus os faz pensar, refletir no sentido do jejum. Quando Jesus diz: enquanto o noivo está com eles, eles jejuam, eles deixam de comer na festa. Qual é a primeira lição que nós tiramos do jejum? O jejum nos aproxima de Deus. É a primeira lição. Por que a gente tira essa lição? Porque Jesus diz que enquanto os seus discípulos estão com ele, não há necessidade de jejuar. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o jejum nos aproxima de Deus. Por quê? Porque nos faz ter o domínio das nossas paixões, nos faz ter o domínio dos nossos desejos, nos faz ter o domínio sobre o impulso que se tem, tanto não só de comida, de bebida, mas de ações, para nos aproximarmos de Deus. Jesus está dizendo também que no paraíso não haverá necessidade de jejum. Jejum é uma necessidade, é um caminho válido, valiosíssimo, que se usa, se deve usar, fazer jejum para nos aproximarmos de Deus. Por isso mesmo que em outra ocasião, Jesus diz: quando jejuares, lava o teu rosto. Não tenha um ar abatido para que as pessoas saibam que estás jejuando, porque só quem precisa saber é teu Pai que está nos céus. Ou seja, o jejum não é para aparecer para os outros. O jejum é para nos aproximarmos de Deus. Por isso que Jesus continua e usa a parábola: vinho novo em odres novos. Porque se for colocado um vinho novo no odre velho, ele estoura, ele não aguenta. Em outras palavras, há necessidade de mudança de mentalidade, de mudança do nosso coração. Se nós formos jejuar por jejuar, só porque outros jejuam, só porque é hábito de outras pessoas, mas se não tivermos um coração rendido ao coração de Jesus, se não tivermos uma mentalidade
submissa à mentalidade de Jesus, não nos aproxima de Deus. Então não adianta o jejum. O sentido do jejum é para nos dar um autodomínio, para nos dar um autocontrole, para ter domínio das nossas paixões, das nossas concupiscências, dos nossos desejos ilícitos. E isso nos aproxima de Deus. Que beleza o que Jesus diz. Mas ele fala, deve haver em primeiro lugar, a aceitação desse vinho novo. Qual é esse vinho novo? O seu Evangelho. E quem é o odre? É o nosso corpo, é o nosso ser, é a nossa mente, é o nosso coração. Então nós precisamos acolher a palavra de Jesus sem contestação, acolher o Evangelho de Jesus, acolher o ensinamento da igreja sem objeção, sem contestação. E aí, sim, haverá transformação. E nos lembremos, todas as vezes que nós precisarmos estar mais próximos de Deus, é hora de alguma forma fazermos o jejum. Jejum de palavras, jejum de ações, jejum de alimentos, sim, mas jejum das concupiscências. E esse jejum do pecado nos aproxima de Deus. E a você e a mim, o que é que o Senhor está falando com relação a jejum? Não esqueçamos que ele diz, vinho novo em odres novos. O vinho novo é o Evangelho dele. Odres novos, nosso coração. Como é que está o nosso coração? É um coração rancoroso? É um coração magoado? É um coração chagado? É um coração que não perdoa? É um coração vaidoso? É um coração orgulhoso? É um coração que muitas vezes pela vaidade, pelo orgulho, até jejuamos para aparecer para os outros. Ou é um coração rendido ao senhorio de Jesus, um coração simples, um coração de pobre, de necessitado da misericórdia de Deus. É esse coração que nós precisamos ter. Por isso que, se for preciso, façamos renúncia, façamos uma boa confissão para ter um coração novo, um coração renovado, um odre novo, e assim nós possamos acolher, compreender e viver o Evangelho, que é o Evangelho que nos aproxima de Deus, porque é o Evangelho da salvação para toda a humanidade. Façamos, portanto, o compromisso ao Senhor de lutarmos para ter um coração simples, um coração novo, um coração transformado, que seja esse odre novo para acolher, compreender, praticar, viver o vinho novo que é Jesus, que é o seu Evangelho. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.